Olá, olá, salve, salve. Seja bem-vinda ou bem-vindo à aula 9 do nosso curso. Como é que você está se sentindo? Como é que foi a travessia dessas aulas? Como está sendo os registros no seu caderno de bordo? Então, hoje a nossa aula vai ser dedicada a apresentar um repertório de possibilidades para que você possa se inspirar ou possa conectar com outras possibilidades que você já traz a partir das formações que você percorreu ao longo da vida, do acervo a que você já teve acesso. Então, é como se fosse um entrelaçamento, né, de possibilidades. Eu vou puxar aqui o arquivo guia da nossa apresentação, da nossa aula. Então, vamos lá. Aula 9, vamos falar sobre projetos, possibilidades de atuação e promover uma partilha de aprendizados. Trazendo aí uma ilustração do Vide Descaves, no livro Taste Quiet. Olha lá, o sonho puxando o sonhador. Como escreveu Fernando Pessoa no livro do Desassossego, sonhar é procurarmos-nos. Eu sou o rascunho de um sonho, invento para me conhecer. Isso é do Manuel de Barros, da Poesia Completa. O Shakespeare, há mais de 400 anos atrás, escreveu: somos feitos da mesma matéria dos nossos sonhos. E o Tiago de Mello diz que quem não sonha o azul do voo perde seu poder de pássaro. Então, o nosso campo de atuação, minha gente, é de fomentar os sonhos, de ampliar esse repertório do imaginário. E é o Bachelard que diz que a gente precisa sonhar muito para realizar alguma coisa. E tem um poema muito querido do Tiago de Mello, que está no livro Mormaço na Floresta, que se chama Sonho Domado. Sei que é preciso sonhar, campo sem orvalho seca a fronte de quem não sonha. Quem não sonha o azul do voo perde seu poder de pássaro. A realidade da relva cresce em sonho no sereno para ser não relva apenas, mas a relva que se sonha. Não vinga o sonho da folha se não crescer incrustado no sonho que se fez árvore. Sonhar, mas sem deixar nunca que o sol do sonho se arraste pelas campinas do vento. É sonhar, mas cavalgando o sonho e inventando o chão para o sonho florescer. Esses últimos versos são mantra e me deram sustentação durante todo esse período, né, dessa persistência sensível através do trabalho com a biblioterapia. Então, olha, é sonhar, mas cavalgando o sonho e inventando o chão para o sonho florescer. Então, é como se fosse uma operação alquímica que se chama coagulatio, que é trazer do elemento ar para o elemento terra, quer dizer, trazer o sonho para a realidade. E é claro que isso requer uma série de adaptações, né? Porque enquanto a gente imagina, é tudo olhando maravilhoso. Agora, traz para o concreto. Você tem que adaptar, você passa por uma espécie de frustração e ela faz parte, ela é importante.
Então, vamos falar um pouquinho dessa dinâmica dos projetos. O que é um projeto? Na verdade, é um sonho caminhando para uma realização. Então, requer uma certa disciplina no sentido de reduzir as coisas. Tá bom, você quer trabalhar com biblioterapia, mas com que público? Né? Mas que dia, que hora, com que meio, qual o livro que começaria? Então a gente vem desde a primeira aula incentivando para você ancorar no seu caderno de bordo os seus afetos, né? Então, desde lá da primeira aula que a gente pediu para que você registrasse os seus 10 autores preferidos, porque é com eles que você vai começar a trabalhar. Essa é que é a recomendação, né? Você vai revisitar esses livros, esses autores queridos, para reavivar dentro de você, e é isso que você vai ofertar inicialmente, né? Depois a coisa é orgânica, ela vai se expandindo, mas o ponto inicial, ele é fundamental. E aí nós falamos também na aula 2 sobre os mosaicos da biblioterapia, né? Então, quais são as combinações a partir dos instrumentos que você tem, que você foi adquirindo ao longo da vida. Então, você é o momento de pegar isso tudo, então vamos lá, vamos desenhar alguma coisa que seja coerente com todos esses registros que você vem fazendo aí no seu caderno de bordo, né? Mas lembrando que projeto é cíclico, como a vida. Então, nada melhor do que usar esse símbolo, né, da lua. Então, tem as 4 fases da lua: a lua nova, tem a lua crescente, a lua cheia e a lua minguante. Para lembrar o seguinte, o que é a lua nova? É como se fosse o momento do grande mistério, o momento que ainda não foi criado. Esse momento ele é fundamental. Por isso que essas práticas meditativas, elas visam justamente que a gente possa habitar esse mistério, porque é daí que saem várias ideias. O Domênico De Maso fala do ócio criativo, porque é para dar espaço para a criação, né? E aí, se vem alguma ideia, aí já começa a lua crescente. A lua cheia seria já a entrega dessa ideia, a vivência dela, com todos os seus, as suas luzes, né? E aí depois é preciso recuar. Tudo que pulsa na vida, ela vive esse processo de expansão e retração, de se recolher. Esse processo também poderia ser representado pelo florescimento, né? Pelo crescimento de uma planta. Então, o aspecto da lua nova, aquele aspecto do que ainda não nasceu, mas que tem toda a potência para nascer, seria trabalhar a terra, né? Trabalhar a terra, olhar para as raízes, e começar a jogar as sementes, arar a terra, né? Abrir espaço, deixar a terra descansar. Isso tudo é fundamental para semear, né? E a partir dessa semente de ideia, dessa semente de intenção, vai começar a brotar alguma proposta. Então eu vou trabalhar com o livro tal, com o público tal, tal hora. Você começa a materializar, seria o brotar. E aí a planta, depois com uma certa ajuda do sol, de regar com água, ela vai crescendo, ela vai florescendo e até
a fase da lua cheia seria a fase dessa árvore que começa a dar frutos, começa a dar flores, né? E aí depois a árvore também sofre isso, que a gente vai colher, né? Você vai estar ofertando os seus frutos e, né, você vai colher, e esse momento também é muito importante para você separar dessas sementes quais as que você quer voltar a semear a terra e quais que não. Então, essa questão de selecionar, né? Então, esse esquema foi de um curso que eu fiz de fluxos criativos da Laura Tamiana. Tem até aí o contato dela por e-mail, ela dá uns cursos de fluxos criativos que são bem interessantes. Então, para falar de projetos, eu peguei essas ideias, né, que eu aprendi com ela. Então, pegando aquele ciclo da lua e esse ciclo da planta, a gente vai trazer para os nossos projetos agora, né? Então, parte lá daquela terra fértil, daquela lua nova, daquele lugar que tudo ainda é possível, né? É o grande mistério, vamos dizer assim. Então, parte lá de baixo, do potencial, de onde nasce o impulso. E aí, desse impulso vai surgir uma ideia. Para essa ideia se concretizar, para ela cumprir o ciclo, né? Aí você vai começar a pensar que recursos você precisa, que parcerias você precisa, porque você já pode ter o livro, você já pode saber o público, mas, por exemplo, você vai precisar divulgar. Você sabe criar aquelas peças de divulgação nas redes sociais, senão você vai precisar de uma parceria nesse sentido, não é? Ou também ir caminhando para aprender. Isso é muito interessante. A gente vai aprendendo e vai melhorando no meio do caminho. E aí aquilo toma forma. Você marca a data, você, né, divulga, você faz os chamados, aí algumas pessoas vão se interessando, vão se aproximando. E aí vai chegar o dia do encontro, né? Então você bota no mundo, entrega, oferece, você faz a sua parte. E aí, depois que você faz isso, celebra. É muito importante. Muita gente pula essa parte, né? Mas eu já fiz um curso também com os americanos, e eles falavam assim: quanto mais você celebra, mais você prospera. Então, quer marcar, porque foi todo um esforço seu, né? Baseado nas suas riquezas que você oferta, que na verdade você devolve para o mundo, né? Porque em algumas crenças, as habilidades que a gente tem não são nossas, são emprestadas momentaneamente. Então, são instrumentos. Então, fazer um movimento desse é você honrar os instrumentos que você recebeu, né? Você não desperdiçar isso. E é claro que no meio do percurso a gente tem muita coisa para aprender, mas a gente aprende fazendo muito. Então, eu sou testemunha disso. Então, depois dessa celebração, você vai ter, é como se fosse aquele momento que o Paulo Freire falava da praxis reflexiva, né? Depois da prática, você se distancia dela e reflete o que deu certo, o que não deu, o que eu faria de diferente da próxima vez. Então, é o que a Laura fala das reverberações. E aí você colhe os recursos, o reconhecimento, o merecimento, que as pessoas vão dar feedback. Olha, me senti assim, foi muito importante para mim. E isso tudo é importante receber, né? E aí você avalia, processa e tria. Tem coisas que você vai deixar aí e tem coisas que você vai guardar. E aí outra fase que é muito esquecida por muita gente, mas que é fundamental, é o descanso.
descansa para iniciar um novo ciclo. E isso é para o ciclo ser sustentável, né? Se a gente não descansa, só faz, é igual a terra, que planta, sem respeitar os tempos de descanso, ela fica estéril. Nós somos assim também. Então, lembrando que isso, a fonte é da Laura Tamiana no curso Fluxos Criativos. Então, falando nisso, vou trazer um trecho de um livro que se chama De Onde Nascem as Flores, da Ana Charles Daniel Inay, e que diz assim: por dentro e secretamente conspiram as raízes. Há tempo suficiente. A vida se afirma, ainda que lentamente. Então, minha gente, vocês já perceberam como a vida, ela é um fluxo contínuo em busca de espaço. Eu fico muito comovida quando eu vejo assim, no meio do concreto, se tiver uma rachadura, ali nasce uma planta, ali nasce uma flor. Não é fantástico isso? Essa energia também existe em nós. É só a gente não atrapalhar. A gente atrapalha com as nossas crenças limitantes, com os nossos medos, nossas ilusões. Mas se a gente não atrapalhar, ela flui. Então, eu tenho certeza que dentro de você há uma vida que vai se afirmando lentamente. Como é que a gente sabe disso? Através dos chamados. Então, tem umas vozes que pedem para a gente fazer certas coisas, não é? Então, é só começar a escutar mais e viver mais em coerência com esses chamados e ir fazendo aos poucos e o possível. Aconteceu assim, sem espanto, sem dor, no meu próprio corpo brotou uma flor. E aí, vamos lá, eu vou apresentar para vocês várias possibilidades de atuação, né? Eu estou partilhando assim alguns pedaços do meu percurso, apenas como contribuição, né? Para tirar algumas dúvidas e tal. Então, a primeira possibilidade de atuação é o atendimento individual. Isso para quem é psicólogo ou, enfim, tem alguma atividade já que você fique só com a pessoa, né? E aí, como funciona isso? Qual é o processo? Então, vocês estão vendo que tem aqui atrás de mim uma estante com livros. Eu tenho mais 3 estantes que estão espalhadas aqui nessa sala. Não são todos... Os livros que estão aqui são os livros que são muito utilizados no processo. Então, como é que vai formando essas estantes? Primeiro, é um novo olhar que você tem para os livros que você já tem em casa, né? O meu susto com a biblioterapia foi na época que eu fazia estágio em psicologia, né? Eu nunca pensei em ser psicóloga clínica e nem muito menos em trabalhar com a biblioterapia. Isso foi uma coisa que me atravessou. E foi justamente nesse estágio, porque eu trabalhava em empresa, né, dentro de recursos humanos, precisava da faculdade de psicologia por causa de testes psicológicos, fui estudar por causa disso, e tive que fazer o estágio para poder me formar, mas não era a minha intenção, né? Eu trabalhava com treinamento, desenvolvimento e pretendia seguir essa área. Mas quando eu escutei uma história, né? Porque cada pessoa é como se fosse um baú de histórias. E dentro do ambiente fechado a gente escuta cada coisa, né? Então, quando eu escutei uma história, eu automaticamente lembrei de um livro e na semana seguinte eu ofereci esse livro.
Esse livro fez um impacto danado na pessoa e fez com que ela mudasse radicalmente a visão que ela tinha da questão dela. E isso culminou que ela mesma se deu alta 2 semanas depois. Aquilo foi uma experiência fundante, né, para mim. Eu fiquei muito assustada. E aí eu encontrei um sentido assim, meu Deus, quero trabalhar com isso, né? Então eu passei a olhar os livros de uma outra maneira. Então é esse convite que eu faço para você. Volta para os seus livros amados, olha de uma outra maneira. E aí, qualquer um desses livros que tá aqui, né, que estão nessas estantes, eles são todos marcados. Então, por exemplo, ó, se Obama fosse africano do Miyakoto, tá vendo? Então, por que eles são todos marcados? Porque eles estão aqui a serviço. Então, pode ser que na fala da pessoa, ele fala assim, eu ando tão desanimado, ando tão sem esperança. Aí a gente lembra, nossa, tem um autor que falou sobre isso. Aí eu vou ler aqui para vocês, olha. No Miyakoto, se Obama fosse africano, ele diz assim: a esperança é a última a morrer, disse. Mas não é verdade. A esperança não morre por si mesma. A esperança é morta. Não é um assassino espetacular, não sai nos jornais. É um processo lento e silencioso que faz esmorecer os corações, envelhecer os olhos dos meninos e nos ensina a perder a crença no futuro. Então, é triste? Mas acolhe, dá nome, dá palavras para aquilo que ele está sentindo. Então, para trabalhar individualmente com a biblioterapia, o primeiro passo é olhar com outros olhos os livros que você já tem. E aí, se você olhar aqui, não sei se está dando para ver, mas todos eles, está vendo? Qualquer livro que esteja aqui no consultório, está vendo que ele está todo trabalhado? É porque ele foi lido e relido e relido. Então, o que acontece? Quando eu ofereço os círculos, né, de biblioterapia, que são os trabalhos coletivos, eu escolho um livro assim, por exemplo, esse aqui é a Sofia de Mello Brine, obra poética. Então, ele tem trechos maravilhosos, né? A gente parte desse transbordamento. Então, eu seleciono alguns, tá vendo que está marcadinho aqui? Eu seleciono alguns para a gente se alimentar coletivamente, né? Vou ler aqui um da Sofia, ó. Pudesse eu não ter laços nem limites, ó vida de mil faces transbordantes, para poder responder aos teus convites suspensos na surpresa dos instantes. Não é maravilhoso isso? Então, o que acontece? Os círculos de biblioterapia, eu posso fazer com um livro, por exemplo, esse aqui. Aí a gente seleciona alguns poemas. As pessoas não precisam ter o livro antes e nem ler antes. Essa é uma das propostas, é o que eu sempre trabalhei ao longo desse período de quase 10 anos, né? É uma das propostas. Tem várias maneiras e a gente já vai falar sobre isso. Mas o círculo faz com que eu mergulhe nos livros e trabalhe eles e vivifique essas narrativas e coloque esses marcadores de página. Além, tem gente que não gosta de fazer isso, que quer poupar o livro, né? Não é o meu caso. Além do marcador de página, tem um marcador de texto. Por quê? Porque para mim o mais importante é durante o diálogo conseguir resgatar. Nem sempre isso acontece. Às vezes a pessoa fala uma questão que eu lembro de um poema maravilhoso do Mário Quintana, mas aí eu não consigo localizar, por mais que tenha essas marcações. Hoje a gente tem o Google, né? Se você lembra pelo menos de um verso, você pode colocar, digita lá o verso e o nome do autor, muitas vezes você ganha de presente o poema ali, então tá tudo bem. Mas muitas vezes eu tenho aqui livros que o Google não tem, eu fico super feliz com isso, né?
Então, eu também considero um processo muito rico, sabe por quê? Eu fico devendo, eu vou pesquisar e depois ou eu te mando por áudio no WhatsApp ou na próxima sessão eu vou ler para você. Eu fico devendo uma leitura. E aí, o que que acontece depois? Eu vou procurar. E aí, quando eu vou procurar, eu acabo encontrando coisas maravilhosas que eu não estava procurando. Então, eu acredito sinceramente que a riqueza desse trabalho é estar continuamente vivificando essas narrativas que são lúcidas, que trazem beleza, que trazem comunhão. Então, minha gente, é claro que no início você vai trabalhar com o que você tem. E é aquela história, não tenha pressa, é um trabalho com alma, é um trabalho de um para um, e é um trabalho assim que vai partir do seu acervo querido, transbordado para o outro. E a cada vez que a gente fica relendo, 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 quanto mais a gente relê, é como se fosse um mantra, né? Mais isso vai sendo incorporado. Então, é por isso que eu acredito realmente que é uma prática fantástica no sentido do cuidar automaticamente de quem cuida. Porque você está ofertando aquele poema para cuidar de alguém, mas ele já cuidou de você em algum momento. Então você vai estar reforçando esse cuidado, porque a gente é muito distraído, a gente esquece das coisas. Então é como se isso fizesse você lembrar onde é que a tua alma se alimenta, onde é que ela é ela mesma verdadeira, né? Ai, vocês já viram que eu sou apaixonada, né? Então, vamos continuar. Depois, se vocês tiverem dúvidas, a gente vai ter um encontro ao vivo para falar especificamente. Então, essa é a proposta do atendimento individual. Agora, vamos falar dos círculos, né? Eu chamo de círculo, de biblioterapia, mas cada um pode chamar do que quiser. Tem gente que chama de roda de biblioterapia, tem gente que chama de contação de vidas, né? Então, eu vou apresentar agora várias possibilidades de formatos para vocês. O formato 1 é leitura de fragmentos de um único livro. Como eu acabei até de explicar, né? Os participantes não precisam ter o livro nem ler antes. Você seleciona o livro e os trechos. Os partícipes são convidados a ler os fragmentos que servem como iscas para as trocas de ideias. É trabalhado o ambiente para acolher o erro, a diversidade e o diálogo. Recomenda-se selecionar algo forte para marcar o início e o fim da roda. Então, aqui, ó, Livro do Desassossego, de Fernando Pessoa, A Louca da Casa, de Rosa Monteiro, Meus Acontecimentos, de Eliane Bruma, só estou dando alguns exemplos. Então, eu gosto, sinceramente, desse formato, porque está todo mundo com excesso de atividades, excesso de exigências, e esse formato te dá uma leveza. Quando a pessoa pergunta assim, o que eu preciso fazer para participar? Eu preciso comprar antes o livro, eu preciso... Eu falei assim, não, você só precisa levar você inteira. Então, de se colocar nesse estado de presença, né? Então, o livro é um só. Se a pessoa tiver e quiser levar, ótimo. Mas se ela não tiver, não tem problema nenhum. É também um exercício de escuta, né? Então, os trechos são selecionados, aí a gente vai. Eu pego, abro o livro, né, e passo para a pessoa e a pessoa lê, mas a gente dá esse espaço para os diálogos. Eles são muito bem-vindos, aliás, eles são o propósito
né? A literatura é só o pretexto para a gente estar junto, para a gente conversar, trocar as nossas percepções e as nossas experiências. Então, como falado, é importante abrir, né, de uma forma bem impactante e deixar algo especial para fechar. Porque o abrir e o fechar então, ele é importantíssimo, porque as pessoas, a partir dali, elas vão embora e alguma coisa vai ficar ecoando. Então, que seja uma coisa positiva, uma coisa forte. Eu costumo também sempre comentar que eu não sou especialista, eu não sou professora de literatura, nada disso. Eu costumo dizer que eu sou amadora. Amadora no sentido de que ama muito o que faz e que está sempre aprendendo. Então, essa postura também de não se colocar como uma especialista é um alívio, na verdade, né? Que estamos ali em comunhão para partilhar alguns saberes e trocar experiências. Então, o que eu costumo também fazer é iniciar falando um pouco sobre o autor, né? Aí eu pesquiso um pouco, pesco algumas curiosidades, às vezes a gente tem, né, o YouTube, às vezes tem uma entrevista, então a gente faz um filtro e traz umas curiosidades, porque isso também eu percebo que enriquece. Nós todos somos muito curiosos, né? E saber do contexto daquele autor muitas vezes ajuda, né? Inspira. Então, eu trouxe aqui algumas fotos, olha. É claro que aqui eu estou partindo de um contexto presencial, né? Como a gente viu em outras aulas. Você trazer para o centro da roda algum elemento estético, alguma coisa que canalize a atenção, isso favorece o devaneio, porque enquanto a gente está lendo, né, o pensamento vai divagando e a gente concentra a atenção. Olha, eu coloquei um cálice, dentro do cálice tem uma velinha acesa. Eu gosto muito de usar um foguinho. Já tem outras pessoas que preferem não tem problema, pode botar uma flor, pode botar um objeto, mas alguma coisa estética, alguma coisa que promova assim, uma sensação de cuidado. Então, esse livro, por exemplo, foi Velhos São os Outros, da Andréa Pachá. Então, selecionei alguns trechos para a gente ler e refletir. Esse outro livro se chama Catálogo de Perdas, do João Anzanello Carrascosa, que é um livro muito forte e inspirado no Museu das Relações Partidas, que fica na Croácia. E esse livro, assim, cada capítulo dele é um objeto que faz lembrar alguém que partiu, que é isso que tem nesse museu. Então, eu coloquei esse exemplo para dizer para vocês que vocês podem, quando tiver um livro, vocês podem propor que os participantes levem objetos dialogando com a temática do livro. Então, como era sobre perdas e o livro enfocava o objeto como o catalisador daquela memória afetiva, eu sugeri quem quisesse que levasse algum objeto de uma pessoa muito querida e que já não está mais aqui, né? Que você guarda com carinho para lembrar dela, né? E aí as pessoas levaram relógios, levaram fotografias, levaram ali tem uma série de chaveiros, né? Então, isso é uma sugestão. E aí as pessoas contavam a história da pessoa. Então, tá vendo? Isso é biblioterapia, você usar a literatura como isca, mas o principal é abrir o espaço para que as pessoas partilhem as suas histórias pessoais. Isso foi uma divulgação, olha, percebam que foi em 2018, com o tempo a gente vai mudando, né? Antigamente eu botava a capa do livro, a fotografia dos autores, divulgava lá, dava o serviço, né? Que dia, que horas, aonde, o valor, como é que se inscreve, e eu botava do lado alguns
trechos do livro, né, como se fosse uma isca. Aí, por exemplo, aqui é Arte como Terapia, do Alain de Botton e o John Armstrong. Coloquei aí, ó, o papel do artista continua essencial. A experiência é moldada e estruturada pela percepção e imaginação de um intelecto criativo. Os objetos de arte são os meios pelos quais conhecemos a nós mesmos e permitimos que os outros nos conheçam melhor. Uma parte esquiva e fugidia do nosso pensamento, da nossa experiência, é pega, editada e devolvida a nós melhor do que era antes, de forma que, enfim, sentimos que nos conhecemos com mais nitidez. A arte pode oferecer um posto de observação fenomenal. Então, são reflexões, né, sobre as funções da arte, os processos da arte. Então, hoje as divulgações não têm tanto texto, né, porque justamente pelo excesso de informação a gente deve trabalhar mais as imagens e colocar essas degustações fora da imagem principal, né? São coisas que organicamente com o tempo a gente vai sentindo e vai adaptando. Mas então, esse círculo foi com esse livro. Mas o que eu quero chamar a atenção nas próximas fotos que eu vou mostrar para vocês é que você pode se divertir, você pode soltar a sua criatividade. Então, como a gente ia estar falando sobre arte, eu fiz um convite para os participantes deles selecionarem algum objeto de arte da sua casa, né, que você gosta muito e que eles trouxessem. E aí, alguém levou um tapete, a gente botou esse tapete no chão e colocamos os objetos que cada um levou, essas diferentes materialidades, essa beleza, né, da criação humana. E eu trouxe alguns outros livros também que dialogavam, né? Tem ali o Artist Therapy, também deles dois, Arte e Terapia. Enfim, olha como ficou interessante, né? Instigante. Virou ali um museu. Então, alguns objetos, olha, o humano tem necessidade de beleza. A beleza, ela acende a gente, não é? Ela parece que eleva a gente. Então, cada um levou os objetos e contou um pouco a respeito deles e nós circulamos, né? Fizemos associações com outras memórias. Foi um encontro muito potente, eu diria. Então, eu estou trazendo esse exemplo mais como um convite para você se divertir. Então, se você escolhe um livro, você pode propor alguma atividade complementar. Então, vira essa alegria do encontro, da conversa, né? Um segundo formato de círculo é leitura de fragmentos de vários livros de um único autor, né? Igualmente não requer leitura prévia e aí busca-se entrelaçar os trechos selecionados com os diálogos. Por isso, durante o preparo, recomenda-se reler várias vezes para tê-los acessíveis, para tramar as conversas. Importante apaziguar a ansiedade, tanto do mediador quanto dos participantes, não selecionando trechos demais. Dar respiros, acessar outro tempo é um dos veículos terapêuticos para permitir fazer contato com sentimentos e pensamentos. Então, por exemplo, você pode escolher um livro de um autor e trazer vários livros dele e selecionar alguns trechos, né, desse livro. Fazer com Bartolomeu Campos Queiroz, fazer com os livros da Lígia Bojum, com Manuel de Barros, com a Clarice Lispector, com o Rubem Alves. Então, aqui foi uma roda que eu fiz com a Astrid Cabral, que eu sou muito fã dela. E como ela era uma amazonense, fala muito da natureza, para o centro da roda eu trouxe alguns elementos que eu peguei na natureza, né? Folhas,
casca de árvore, algumas sementes, tem uma malacacheta. Esses elementos da natureza, eles também resgatam muitas memórias, eles rendem ótimas conversas. Então, vocês estão vendo que eu estou sempre mudando o centro da roda, né? Sempre trazendo o estímulo dessa outra materialidade, essa questão do resgate das histórias pessoais mesmo. Aqui foi uma roda com livros da Marina Colasanti. Então vejam que os livros estão marcadinhos. Tem um marcador de página e um marcador de texto. E a gente vai lendo e vai conversando. Aqui com livros do Manuel de Barros. Não é apetitoso? Não dá vontade de pegar, abrir e conhecer? Então, atiçar essa curiosidade de criança, essa possibilidade da gente estar junto para brincar, para rir, para chorar junto também, muitas vezes, mas para fazer uma rede de apoio. Minha gente, isso é um presente. O que acontece, né, depois dessas rodas, que você vai formando um vínculo com as pessoas, que as pessoas vão falando mais, elas vão sendo mais verdadeiras e elas vão construindo vínculos fora dali, né? Vão passando a ir para o cinema juntos, a se encontrar juntos. Então a gente vai tecendo a família de alma e isso é maravilhoso. Aqui foi uma roda com o Byung-Chul Han, que é um filósofo coreano naturalizado alemão, já é uma outra energia, né? Um terceiro formato, leitura de fragmentos de vários livros de um único tema. Por exemplo, você pode estabelecer, vamos falar, vários livros que falam de amor, de perdas, de resistência, de vazio, de asas, de árvores. Fica muito divertido também, olha. Então, mais uma vez aí, reforçando essa possibilidade de você trazer coisas lúdicas. Esse círculo foi para falar sobre asas, foi trabalhado um livro do Gaston Bachelard, O Ar e os Sonhos, que ele tem capítulos que falam sobre as asas. E aí eu levei uma asa que eu tinha e levei uns lenços e a gente fez uma sessão de revoada. Então, é um espaço de soltura, né? A asa é um símbolo muito importante assim para esse trabalho com a biblioterapia, porque é o símbolo da leveza. Então, a gente se ausenta um pouco dos pesos do mundo e a gente vai se elevar. É até nesse próprio livro que o Bachelard fala do psiquismo ascensorial do Nietzsche, que, de acordo com a teoria do Nietzsche, a gente precisa de se elevar e quem não se eleva desce, deprime, fica pesado. Então a gente tem que criar espaços lúdicos, espaços que a gente pode mostrar a nossa fragilidade, mostrar o nosso inacabamento, mas mesmo assim aproveitar todas as chances de preencher um momento presente com alegria e leveza. Eu acho que esse é um viés muito forte desse trabalho. Então, pelos sorrisos, vocês imaginam as brincadeiras, né? Esse aí foi só um registro. Aqui foi um círculo na temática das árvores, né? Vejam que nem tem tantos livros, são 2, 3, 4, 5 livros, mas eles têm uma carga poética, uma beleza, rendem muitas histórias. Então, olha também o cuidado, né? De pegar os elementos das árvores, as folhas, as flores. Então, isso tudo é uma evidência de cuidado. Isso tudo faz parte, isso tudo já chama as pessoas para uma outra dimensão, vamos dizer. É um espaço-tempo onde a gente, ao mesmo tempo, foge do nosso contexto, seja ele qual for, e encontra um outro lugar, um lugar de nutrição da alma, de respiro,
de convivência. Essa roda é uma roda que faz muito sucesso e que eu recomendo para vocês, que é uma roda de resgate da infância, né? Então, aí tem até alguns livros e tem alguns elementos, mas você pode criar a sua. Você pode escolher alguns livros que reavivam essa infância, né? Porque tem o arquétipo da criança, que existe uma criança mitológica, eterna, arquetípica, que habita cada um de nós, né? E trabalhar essa temática sempre rende coisas maravilhosas. Então, como eu falei para vocês, de propor que os participantes levem objetos, isso até no meio virtual é possível. Você pode fazer uma roda dedicada para o resgate dessa infância e pedir que as pessoas selecionem algum objeto que remeta à própria infância. Então, o próprio objeto é um ícone para contar a história. Então, aí tem umas bonequinhas, uns brinquedos, tem umas fotografias, né? Tem até uma fofolete. Então, é uma roda que rende muito. A gente resgata as cantigas de infância e uma cantiga puxa a outra e as pessoas ficam com vontade de brincar e a gente brinca, a gente dá espaço, né, para o lúdico. Aqui foi uma outra roda que eu fiz na temática das águas. Então, eu peguei vários livros, misturei até os estilos, né? Infantil, juvenil, levei uma ilustração que é da Inês Drummond, que é uma das participantes. Coloquei isso que está no centro, é um recipiente que está com água, tem umas pétalas, esse ativar dos sentidos. Se você quiser colocar também um aroma, né? Aqui eu tenho, por exemplo, um aromatizador que é de pétalas brancas. Então, quando a gente já sente esse outro aroma, a gente vai para outro lugar. Então, é muito importante ativar os sentidos, né? Então, ali as pétalas brancas, você botar, às vezes, uma música de fundo antes de começar, isso tudo já vai criando um clima do encontro, né? Aí eu coloquei um lenço azul claro, como se fosse representando a água. Isso tudo eu deixo fluir, né? Vou brincando, é isso. Soltar a criatividade no sentido de brincar. Essa roda foi em homenagem aos índios. Então, eu peguei livros que eu tinha no meu acervo que falavam sobre isso e a gente foi ler um pouco sobre a cultura do ponto de vista deles, as lendas, né? E é claro que tem vários outros, e eu fui trazendo também para o centro da roda alguns elementos. A maraca, né? Tem ali uma pena, tem as sementes também, tem, enfim. Um quarto formato é leitura de fragmentos de vários livros de um segmento, por exemplo, literatura infantil e juvenil. Você poderia fazer, já fiz várias vezes, um círculo só com contos impactantes, uau! Ou só com crônicas maravilhosas. Então você pode escolher um gênero e trabalhar esse gênero. Um quinto formato seria leitura de fragmentos de um único livro com presença do autor. Porque, minha gente, é muito bonito também a gente valorizar as pessoas que fazem parte do nosso círculo, né? Então, às vezes alguém que a gente conhece já escreveu um livro, por que não a gente fazer uma roda para ler esse livro e com a presença do autor para contar para a gente os bastidores, ou as curiosidades, ou os campos de força que atuam, né? Como é que a pessoa conseguiu fazer isso? Porque não é fácil fazer um livro. E é sempre muito maravilhoso. Aqui foi uma roda com
o livro Movimentos, de Teresa Mello, que ela foi a minha psicóloga há 10, 15 anos atrás. Eu nem sabia que ela era poeta, é uma artista, né? E aí o livro dela é maravilhoso, eu uso muito aqui no consultório, fiz uma roda com a presença dela. E o bonito, assim, eles ficam todos, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que apresentar. Eu falei assim, não, você vai lá de ouvinte e para conversar. Então, o que eu faço? Qual é a minha proposta, né? Eu faço a mesma coisa com todos os outros, né? Eu seleciono aqueles que eu acho mais fortes, que vão dar um bom caldo de conversa. A gente vai lendo e aí fica aberto também essa possibilidade de diálogo com o autor, né? De fazer perguntas e de permitir essa interação. E o que acontece, minha gente? Eu acho que assim, uma coisa é boa quando é boa para todo mundo, né? Então, fica todo mundo tão feliz, os participantes, porque tem ali a presença do autor. Então, eles se sentem privilegiados, vamos dizer. E é mesmo, né? É um privilégio. Para o autor, ele fica muito emocionado de ouvir o que ele escreveu através de outras vozes e de poder também ouvir como aquilo bate em cada um, que muitas vezes é totalmente diferente da intenção que ele teve ao escrever. E não tem presente maior para alguém que faz um livro de ser lido e de presenciar isso. Então, o que acontece, minha gente, que isso gera uma sensação de amar e ser amado, que é muito poderoso, muito poderoso. É um recurso que a gente usa para todo o resto das coisas que a gente tem que fazer. Então, eu super recomendo, né? Esse foi com uma pessoa aqui da Bibliofamília, né? A Cíntia Azevedo, muitos que me procuram, né? Essa também é uma das belezas desse trabalho, faz a gente se aproximar de gente maravilhosa, de gente sensível. Então, a Cíntia tem uma poesia que eu me encanto. Então, ela tem esse livro, Agora Não Tenho Onde Me Pôr, tem outro livro também, que foi o primeiro, mas esse Agora Não Tenho Onde Me Pôr, ele esteticamente é belíssimo, porque tem essa brincadeira com o fio, que é meio, né, emaranhado, que ele vai perpassando o livro todo. Então, eu também brinquei com isso, tá vendo que no centro eu peguei um fio de lã e fui emaranhando ele, coloquei uma velinha ali num recipiente também vermelho, sempre para brincar, né? Sempre para trazer esse lúdico, essa questão estética. A gente pode brincar de ser artista também, de inventar essas coisas. E aí foi lindo, foi maravilhoso. Aqui foi também com a Denise Viana, que tem um projeto belíssimo de terapia expressiva, a arte do afeto colorindo um hospital, que foi uma formação que eu fiz com ela, um trabalho muito potente. Então, ela esteve com a gente leu trechos do livro e ela falou mais sobre isso, porque tem certas ações, minha gente, que são pura poesia, não é? A poesia não é só o que está escrito no livro, não, a poesia está na vida, está nas ações, está nas possibilidades, e a gente em roda poder compartilhar isso é maravilhoso. Então, percebam que tem até um vidrinho de óleo essencial ali, né? Eu gosto de levar a hortelã-pimenta, que a gente coloca assim no pulso e respira, parece que está abrindo os canais, né, para outras possibilidades. Então, é um encontro também de inspiração. Então, tendo a pessoa presente, ela se sente valorizada por estar sendo ouvida, por essas ideias tão lindas estarem sendo semeadas, e a gente fica fecundado de esperança, né? Se a gente conecta só nos noticiários, nos jornais, é tudo tão pesado, faz a gente perder a esperança no mundo, nas pessoas, mas através desses encontros
revoluções sensíveis, eu acredito, porque a gente restaura as forças, sabe? Então, olha que o foguinho está aí presente no centro. Eu gosto muito dessa escultura que foi meu amigo Domingos Valeschi, das danças circulares, que foi ele que fez, né? Então, essas mãos assim que agradecem essa luz, isso tudo faz parte, né? Aqui foi uma graça, né? Porque eu promovo uma vez por ano a antologia, justamente para que os pacientes, os participantes das rodas de biblioterapia possam ter esse gostinho, né? De brincar, de ser escritor. Vamos libertar nossas palavras, vamos nos colocar no mundo. E eu tenho visto que isso dá tanto resultado, assim, no sentido de que é tão bom a gente ousar, sabe? Aí a gente faz o lançamento coletivo. Então, sei lá, começou o primeiro em 2015, foram 17 participantes. Em 2019, se eu não me engano, foram 32. Então, se não for ninguém da sua família, só a gente já faz a festa, a gente faz fila, uns assinam os livros dos outros, a gente tira foto, a gente, né? Então, a gente sente aquele gostinho de celebrar e de ir o possível. Aquilo, eu acho que, sinceramente, vira uma usina de escritores, porque o povo gosta dessa sensação e começa a produzir mais, começa a liberar mais e começa a se colocar mais na vida, a usar mais. Então, eu tenho muita alegria de ver assim, que nesses anos todos várias pessoas despontaram, escreveram vários, 2, 3, 4 livros, é como se fosse o efeito saca-rolho. Então, tem a Fabiana Correia, que faz parte desse movimento, ela tem uma filha que fala que nós somos um grupo autossustentável. A gente escreve, a gente publica, a gente lê, a gente faz roda de leitura. Então, aí foi uma roda de leitura com a publicação do Vicejantes, né? Vicejar, vir a ser, né? Florescer, então tudo é muito simbólico. Então, imagina, autores e não autores presentes, lendo e falando de como é que se sentiu com esse processo todo. Foi muito maravilhoso, gente. A própria, ó, falei dela, Fabiana Correia. Esse foi um círculo, porque na Flip foi um ano, foi homenageado o Lima Barreto. Então, a Fabiana é uma professora e ela nasceu na cidade que nasceu o Lima Barreto, então ela tem uma pesquisa de uma vida inteira. Então, essa é outra possibilidade, né? Você faz uma roda com vários livros do mesmo autor e você pode trazer uma pessoa que é especialista nele. Eu não sou, né? Mas eu acho interessante assim que apesar de não ser especialista, tem o meu filtro, o filtro do que eu considero da obra dele que seja muito importante para fins terapêuticos de cuidado, que evoca história. Porque quando a gente chama um especialista, o perigo é o seguinte, essa que é a atenção. Ele não pode ocupar o tempo todo de fala, porque a proposta não é ser aula de literatura, né? Numa aula de literatura, o professor ele vai passar a informação que é fruto de toda uma vida de estudo dele, né? Tudo bem, essa é uma proposta, mas isso não é a proposta da biblioterapia. A proposta da biblioterapia é o diálogo. Então, o que é o recomendável é o seguinte, é selecionar da obra o que é o suprassumo e que poderia ser utilizado para a nossa troca de informações. E é claro que as pessoas são curiosas e aí é um presente ter ali um especialista para matar essas curiosidades, né? Para matar não, para fomentar, para alimentar de informações e dessa riqueza, tá certo? Mas tem que tomar muito cuidado para não preencher o tempo todo só com a aula, porque não é aula, né? É roda de conversa. Aqui são os livros da Lago de Histórias, né? Então, tem a Helena Lima, que também faz parte da Bibliofamília, então nós fizemos uma roda com os livros da Lago de História, então muitos são de autoria dela.
A Bilica Chorona ali é da Isabelle Borges, mas também faz parte da Lago de Histórias. Então, como são de literatura infantil e juvenil, então vejam que eu coloquei um centro mais lúdico. Então, isso tudo faz parte do encontro. Então, a Helena esteve presente, foi um encontro maravilhoso. Mais um formato, vocês vejam quantas possibilidades, né? O formato 6, um encontro mensal para falar sobre livro escolhido e previamente lido pelos participantes. Então, é um formato muito de clube de leitura, né? Então, reúne as pessoas, vamos selecionar quais as sugestões que vocês têm, quais os livros que vocês estão querendo ler coletivamente, e aí se faz uma votação, aquele mais votado é escolhido, e aí se dá um prazo de um mês, que aí mês que vem todo mundo vai se reunir para discutir. É maravilhoso, né? Uma outra possibilidade, encontro quinzenal ou mensal para partilha de leitura de capítulo de livro. Por exemplo, Mulheres Correm com os Lobos, a sugestão de um capítulo por mês. E durante o encontro, pede-se para que participantes falem sobre os trechos mais impactantes. Então, esse é um formato também utilizado pelo Dante Galian, da Literatura como Remédio, né? Ele tem o Laboratório de Humanidades. Ele fez um recorte, ele trabalha só com os clássicos. Então, os clássicos, às vezes, são muito grandes, né? Os livros do Dostoiévski, enfim. E aí ele separa esses clássicos em capítulos. Se nada mudou, ele faz as reuniões semanalmente e é um capítulo por semana, né? Então, eles se reúnem para discutir. Essa é uma outra possibilidade. Um outro formato é convidar cada participante para selecionar previamente e partilhar um trecho de livro muito amado. Esse é um dos formatos que eu sugiro para iniciar, porque aí você vai conhecer um pouco dos gostos, da família literária de cada um, e isso pode ajudar na escolha dos próximos encontros, né? Então, é muito bacana. Cada um seleciona assim, um livro muito querido e vamos partilhar. Você pode até fazer isso com o tema, né? O tema da primavera. Cada um escolhe um trecho querido que fale sobre a primavera. O formato 9 é um convite para cada participante revelar uma escrita de própria autoria. Adoro fazer isso, né? Podem ser selecionados trechos de livros ou citações de autores consagrados sobre o ato de escrever, para intercalar com as narrativas. Incentivar a escrever. Escrever, a gente nasce para se narrar, né? Disse o Benjamin. É um ato reflexivo, é um ato muito importante, é um ato terapêutico, é catártico, tem uma série de benefícios. Então, eu acredito sinceramente que a biblioterapia ande muito junto com a escrita, né? Uma coisa alimenta a outra. Então, fazer um encontro e pedir para que cada um mostre uma escrita sua, e aí é muito comum das pessoas ficarem com vergonha, a mão suar frio, mas a gente vai dando espaço para tudo isso, porque isso tudo faz parte, né? E aí, mais algumas ideias, né? Se você tiver com um grande público, 30, 300 pessoas, como é que faz, né? Aí vai depender do horário que você tem disponível, mas eu sugiro que se comece com uma palestra, mas que tenha um elemento estético, né? Então, para isso, selecione ilustrações, porque as ilustrações elas já vão fazer um trabalho, né, com as pessoas. Incluir trechos impactantes de livros ou até mesmo uma contação coletiva a partir de algum livro de imagem. Isso tudo dá um aspecto lúdico. Mas o importante é criar espaço para o sentir e para o expressar. Prepare perguntas para direcionar ao público e torná-lo co-criador. Se o tempo for maior, inclua a prática, né? Adoro fazer isso. Divida os participantes em grupo de até 8 pessoas, no mínimo de 3. E para cada grupo ofereça um livro daqueles, infantil e juvenil, aplicável para todas as idades.
E aí você deixa um tempo para que eles leiam e conversem entre si a respeito sobre o que foi evocado pela obra, lembranças, desejos, reflexões. E após um tempo de aproximadamente 20 minutos, se for possível, né, abre espaço para que alguns grupos partilhem com todos os fenômenos observados. E aí eles vão sentir na pele, vão entrar em contato com aquele acervo, né? Tem um outro formato que é você fazer um sarau aberto, onde os participantes partilham os poemas amados de própria autoria ou de autores selecionados. Pode ter música, sorteio, autores convidados. Aqui é uma foto de um sarau que a gente fez numa escola, no IEPIC. Eles estão muito com o vicejante na mão, que a gente levou para sortear. Mas a dinâmica era de um microfone aberto, onde eles podiam partilhar escritas de própria autoria ou de autores queridos. E o que eu acho interessante, esse formato também é do Sarau da Cooperifa, como a gente viu, né, do Sérgio Vaz, e tem muitas propostas nesse sentido. É muito bacana porque trabalha a autoestima, né, esse espaço de expressão de cada um, eles ficam muito nervosos e felizes ao mesmo tempo. E a partir do que você percebe que está na narrativa deles, você pode linkar com algum autor. É como se fosse um. É como disse o Sérgio Vaz, né? A poesia foi melhorando a gente e a gente foi melhorando a poesia. Então, a partir de alguma coisa que você vê que é da alma da pessoa que está expressa, você olha, isso dialoga com a Cora Coralina, com o Manuel de Barros, com fulano de tal, e aí eles vão ganhando também uma família literária, vamos dizer. Uma outra possibilidade de atuação que foi uma das minhas primeiras, dos meus primeiros contatos, assim, né? Eu recebi um convite para ir na oncologia do hospital, onde as pessoas ficam horas ali, né? Horas, horas. Imagina os pensamentos que atravessam, né? Então eu fiz uma seleção, eu fiz um cardápio de poesia, né? Seleção de poemas e autores amados para oferta. Tanto para pacientes hospitalizados em salas de espera, em intervalos de eventos e grandes públicos, assim. Serve para várias situações, né? Então, o que eu fiz? Eu fiz um cardápio. Eu botei numa folha de papelão a fotografia e o nome deles e eu me aproximava, né, do leito de cada um, assim, dá licença, meu nome é Cristiana, estou aqui oferecendo um cardápio de poesia. Você gostaria de ouvir? Se a pessoa dissesse não, eu também ficava muito feliz, porque quando a pessoa está ali recebendo quimioterapia, ela está sendo obrigada a tanta coisa, né? Então, se de alguma maneira ela pode dizer não e ser respeitada, eu acho também maravilhoso. E aí eu ia para o outro leito, você, estou aqui com um cardápio de poesia, quer ouvir? Quero. Então, pode escolher um cardápio, né? Um menu. Vinícius de Moraes. Aí eu trazia algum poema, né? Eu tenho alguns poemas memorizados, mas independente, se eu não tivesse memorizado, eu poderia levar escrito e ler para ele, né? Então, vamos trazer um do Vinícius, que é o mais amado de todos, né? De todo ao meu amor serei atento, antes e com tal zelo, e sempre e tanto, que mesmo em face do seu maior espanto, dele se espante mais meu pensamento. Quero vivê-lo em cada bom momento, e em seu nome hei de espalhar meu canto, e rir meu riso, e derramar meu pranto, ao seu pesar, ao seu contentamento. Assim, quando mais tarde me procure, quem sabe a morte e a angústia de quem vive, quem sabe a solidão, o fim de quem ama, eu possa me dizer do amor que tive, que não seja imortal, posto que é chama, mas que seja infinito, enquanto dure. E aí outras pessoas escolhiam outras coisas, né? Então vamos lá. Cora Coralina.
Passeei nas ruas da vida, caminhei nas ruas do destino procurando meu signo. Bati na porta da fortuna, mandou dizer que não estava. Bati na porta da fama, disse que não podia atender. Procurei a casa da felicidade, a vizinha da frente me disse que ela tinha se mudado, sem deixar novo endereço. Procurei a morada da fortaleza. Ela me fez entrar, deu-me veste nova, perfumou-me os cabelos, fez-me beber de seu vinho. Acertei meu caminho. Esse poema se chama A Procura. Acho que eu me enrolei um pouquinho no início. É porque assim, né? A gente tem que estar sempre reavivando, mas a gente pode levar para ler mesmo, né? Então, o cardápio de poesia, ele funciona muito bem, né? Em salas de espera, em eventos, assim, para marcar os intervalos. Ele é um bálsamo nas visitas hospitalares. Então, eu quero partilhar assim que eu escrevi um capítulo sobre a biblioterapia no livro Práticas Integrativas e Complementares no SUS, que foi publicado em 2019. Um livro que tem 807 páginas, tem 37 capítulos e eu escrevi sobre a biblioterapia, via de cuidado evocadora de narrativas. Então, como essa aula de hoje é para fomentar possibilidades, nesse capítulo eu compartilhei possibilidades de aplicações da biblioterapia nos espaços de saúde, né? Então, por exemplo, visitação aos leitos hospitalares ou espaços de tratamento que demandam espera, como a oncologia, como esse exemplo, né, que eu dei, para oferecimento de repertório em forma de cardápio, de poesia, histórias, contos e crônicas. Pode também fazer rodas de leitura com tempos possíveis nos espaços de saúde, 20, 30 ou 40 minutos, o que for possível, para troca de ideias a partir de uma leitura proposta, selecionada de acordo com o público, com fomento à expressão e compartilhamento de angústias e esperanças, porque a própria equipe, né, do hospital está exausta, precisa de cuidado. Quem cuida de quem cuida, né? Então, é criar um espaço nesse sentido. Leitura de trechos da literatura que provocam leveza e encantamento para pessoas internadas em UTI. Eu já fiz isso, né? Inclusive, o grande estímulo de trabalhar com isso é que a minha mãe teve uma doença e durante 9 anos ela frequentou muito esses lugares. E, principalmente nos últimos 3 meses, ela esteve na UTI e eu lia muita poesia para ela, eu trazia leveza. E isso até a Ana Cláudia Quintana, que é uma médica que dá formação em cuidados paliativos, ela fala que a poesia é muito bem-vinda, né? Porque no momento, o que é o cuidado paliativo? No momento que o corpo físico não tem mais cura, os outros corpos estão muito atentos, os outros corpos estão muito disponíveis e a poesia alcança essa frequência, vamos dizer assim, né? É um diálogo, em diálogo com os familiares que podem indicar preferências, né? Então, de saber qual universo aquela pessoa ela gostava de leitura, que tipo de leitura ela gostava, e naquele momento que parece que ela não está ali, você oferecer isso é vibracional, assim, é um cuidado dos outros corpos. Então, a ser aplicado especificamente por psicólogos, biblioterapeutas, visitação aos leitos, né, para escuta e acompanhamento psicológico dos pacientes, utilizando a literatura como veículo de cuidado, né? Tanto para ancorar assim, essas angústias, nomear, quanto também para a literatura de fruição, para trazer leveza, para trazer um respiro possível dentro daquela situação, né? E rodas de escuta e intervenção biblioterapêutica direcionada aos profissionais de saúde. E aí, nesse capítulo eu escrevo, né? Os benefícios possíveis são vastos. Alguns exemplos: alívio do estresse, pela possibilidade de ser ouvido, do espaço para o paciente expressar seus mundos internos e externos a profissionais da escuta, nutrição sensível através de linguagens que trazem beleza, leveza e densidade,
redução da angústia e do desamparo, por encontrar reverberações em palavras, nos livros e em outras pessoas, acesso a encantamentos possíveis através do estímulo da memória e da imaginação, geração de vínculos afetivos que amplia a percepção de ser cuidado, desenvolvimento da autonomia pelo estímulo em dizer a palavra na roda e poder se ouvir, expansão de repertório de leituras, não só dos livros, mas de si, do outro, da doença, do contexto, acolhimento da diversidade, pelo exercício de se colocar na pele e nos valores e desafios de outras formas de viver retratadas através da literatura. A gente já está encaminhando para uma finalização, mas eu queria também compartilhar com vocês a possibilidade, né, de usar as rodas de biblioterapia de trabalho na formação de professores. Então, eu tive uma experiência em 2017, 2018, eu fiz um mestrado em educação e existia um trabalho de campo chamado Estúdio do Sensível, né, que foi a criação de um espaço simbólico, poético e expressivo na formação de professores. É um trabalho de campo da pesquisa de mestrado que se chamou, primeiro aí, né, estou falando que eu utilizei 4 instrumentos: a biblioterapia, a arte-terapia, a escrita criativa e a dança circular. E esse descritivo todo está na dissertação Vagar Sem Pressa, no Esconderijo da Vida Alada, em busca de alma na educação. Então, descrevendo um pouco essa proposta, né, aí tem um dos encontros, que foram 10 encontros, uma vez por semana, 2 horas cada um, e a proposta era usar esses 4 instrumentos. Então, vejam que eu fiz ali uma roda, trouxe alguns livros infanto-juvenis que são aplicados para todas as idades. Deixei um tempo para que as pessoas lessem e depois escolhessem qual que tinha impactado mais. A partir desse impacto, a gente foi para uma atividade da arte-terapia. Nesse dia especificamente, a gente trabalhou com areia colorida, né? E cada um escolheu e fez uma produção de arte-terapia, reverberando a leitura que mais tinha impactado. Depois tem ali uma pessoa já escrevendo, foi capturar algumas ressonâncias através da escrita criativa, né? Sem compromisso com beleza estética, gênero, nada disso, compromisso com a expressão, arte forte, arte bruta. E depois tinha a partilha oral, né? Sobre o que tinha sido tocado, trabalhado, e a gente abria e fechava o encontro com uma dança circular. Essa que era a proposta e foi um trabalho fantástico, outra possibilidade linda, né, da intervenção biblioterapêutica. E aí, minha gente, vocês viram que eu me espalhei, né, eu fui criando, é um convite também para você criar, deixar fluir a sua criança, as suas ideias, e ter sempre essa preocupação, né, e o tempo. Então, para os atendimentos individuais, sugere-se 40 minutos a 1 hora. Para os ciclos de biblioterapia, eu tenho observado que 1 hora e 40 é um tempo bom, mas de acordo com a tua realidade, com o teu público, com os seus instrumentos, você pode também ir percebendo isso, fazendo. Eu gosto muito da palavra laboratório, que é o labor, que é o trabalho, com oratório, com esse movimento de fazer conexão com outras forças, né? Com esses chamados maiores e com essa percepção do campo, vamos dizer, né? Então, a gente vai ajustando, a gente vai vendo. A prática é formativa, né? Então, é só uma sugestão. É claro que nessas propostas para dentro de ambientes de saúde, eu já fiz também, participei de algumas palestras da medicina narrativa, que é todo um campo assim que vibra em ressonância com a biblioterapia, apesar de não usar esse nome, Então, eles trabalhavam até respiros de 10, 15 minutos com os profissionais de saúde, às vezes num espaço, para respirar. Então, trazia uma poesia, deixava escrever um pouco para deixar fluir
aqueles turbilhões de emoções que muitas vezes a gente não dá espaço, né? Então, claro que adaptações ao contexto são necessárias. Então, minha gente, só reforçando. Essa ilustração aí do Ogerum, colocar esse nome no Google, vocês vão ver várias outras imagens maravilhosas. São sugestões, apenas para inspirar. Alguém me disse, faz assim ou faz assado? Não. Eu fui intuindo, eu fui brincando, eu fui também acolhendo sugestões das pessoas. É orgânico, é vivo, né? É o que eu convido você justamente a entrar em contato com esse grau de autonomia, né? De você se permitir fazer experimentações sensíveis, né? Solte sua imaginação, ouse, experimente, divirta-se. Então, quais são as sugestões para o nosso caderno de bordo? Quais são as sugestões para os prazeres de casa? É a atenção à sua intuição, aos sonhos, às sincronicidades. Quando a sincronicidade acontece, é um presente, é sinal que você está no caminho certo, você está no caminho de alma. Então, abra espaço exterior e interior para o exercício da entrega e confiança no que virá. E dê forma às imagens sem críticas. Vá aos poucos o possível. Experimente e aprenda com a prática. Eu quero ler um trecho que pode ajudar nesse sentido, que é da Julia Cameron, está no livro Um Guia Prático para a Criatividade, O Caminho do Artista, um método para descobrir e recuperar seu eu interior. Ela diz assim: lembre-se de que seu artista é uma criança. Descubra e proteja essa criança. Aprender a soltar a criatividade é como aprender a andar. A criança artista deve começar engatinhando. Em seguida virão os primeiros passinhos e os tombos, as primeiras pinturas horrorosas, os primeiros filmes amadores, os primeiros poemas que causariam vergonha até em um cartão de felicitações. O julgamento de seus primeiros esforços artísticos é um insulto artístico. Os primeiros trabalhos são expostos a críticas prematuras. É necessário avançar de forma lenta e gentil. Estamos em busca da cura para feridas antigas e não da criação de novas feridas. Os erros são necessários, os deslizes são normais, são nossos primeiros passos. O progresso, não a perfeição, é o que devemos esperar de nós mesmos. Queremos ser grandes, imediatamente grandes, mas não é assim que funciona. É preciso estar disposto a ser um mau artista. Dê a si mesmo a permissão para ser um iniciante. Dispondo-se a ser um mau artista, você tem uma chance de ser artista e talvez, com o tempo, um ótimo artista. Não é lindo? Então comece. Então, minha gente, chegamos ao fim da nossa aula 9. Como é que essas coisas estão aí borbulhando dentro de você? Eu espero sinceramente que você assuma o seu lugar, que você comece, que você se divirta, que você seja a melhor versão de você mesma. Não é? Não parece, Leminski? Isso de querer ser exatamente o que a gente é ainda vai nos levar além. Grande beijo para você. Uma esperança muito grande. Que você seja feliz e que você crie espaços de escuta e de o quê? Nem me vem a palavra, e de plenitude. Namastê. Gratidão.